Olá, alunos, tudo bem? Professor Júlio aqui. O que a gente vai estudar hoje? Radicais. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha, porque você já lembra de radical, né? Radical na calculadora tem esse símbolo aqui. Esse aqui é a potência elevada a 2, esse aqui é o radical de índice 2. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui de operações matemáticas. Olha só, você lembra, né? É lógico que na matemática a gente tem adição e subtração. Essas operações são chamadas operações inversas. Por que elas são chamadas de operações inversas? Pelo seguinte: se eu tenho 7, somo 3 dá 10. Se eu pego esse 10, diminuo o 3, volta para o 7. Então, uma reverte o que a outra fez, né? Ou seja, o inverso da outra. Se a gente olhar bem, a multiplicação e a divisão também são operações inversas. Porque se eu pego 10 e multiplico por 5, dá 50. Mas se eu pego 50 e divido pelo 5, volta a dar 10. Então, na matemática, a gente tem também mais um par de operações, que é a potenciação e a raticiação. Elas também são operações inversas. Se eu pego 6 elevado a 2, dá 36. Então, se eu pego a raiz quadrada de 36, volta para 6. Essas duas operações vocês já conhecem, mas vamos fazer uma revisão aqui, vamos mais a fundo nelas. Né? Então, temos aqui detalhado o radical, que é esse símbolo aqui. O que está dentro do radical a gente chama de radicando, e esse númerozinho de fora a gente chama de índice. O resultado disso aqui é a raiz que a gente vai obter. Quando o índice é o número 2, a gente chama raiz quadrada, tá? Então, como é que eu vou fazer para descobrir a raiz quadrada de um número? Para descobrir a raiz quadrada desse número, a gente vai fazer o seguinte. Vamos supor que eu ainda não sei. Como ele é o inverso da potência, então eu tenho que descobrir esse número, que quando eu elevo a 2, vai dar o 25. Bom, é fácil, né? Eu sei que 5 vezes 5 é 25. Portanto, o resultado da raiz quadrada de 25 é 5. Quando o índice é 2, a gente chama de raiz quadrada, tá? Vamos aqui para essa raiz aqui de 49. Mas, professor, não tem índice aqui. Isso aqui é o quê? Raiz quadrada, raiz cúbica, o que é? É raiz quadrada. Quando não tem índice nenhum aqui, é porque o índice é 2, tá? Então, você vai entender isso aqui como sendo uma raiz quadrada. Não precisa colocar esse 2. Você só precisa colocar número quando for maior que 2, tipo 3, 4, 5 e assim por diante. Então, para resolver a raiz quadrada de 49, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um número que elevado a 2 dê 49. Se eu for lá na tabuada, já sei que 5 vezes 5 é 25, o 6 vezes 6 é 36, o 7 vezes 7 é 49. Então, o resultado que a gente quer aqui, é 7. Porque 7 vezes 7 dá 49. Tá? Então, o resultado dessa raiz quadrada é 49.
E se a raiz não for quadrada, for cúbica? Bom, então, se são operações inversas, se o inverso da potência 2 é a raiz quadrada, então o inverso do índice 3 é a raiz cúbica. Então, por exemplo, aqui vamos colocar uma interrogação aqui. Então, para descobrir o resultado dessa raiz aqui, eu preciso que essa interrogação elevada a 3 dê 8. Vamos fazer por tentativa. Se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, isso dá 1. Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ixi, caiu um trovão aqui agora, eu acho que vai vir uma chuva. Então, ó, já deu. Então eu sei que se eu pegar o 3, multiplicar por ele 3 vezes... Desculpa. Se eu pegar o 2, multiplicar por ele 3 vezes, isso dá 8. Então quer dizer que a raiz cúbica de 8 é 2. Por que é 2? Porque 2 elevado a 3 dá 8. Vamos continuar aqui. Raiz quarta. Quero saber qual que é a raiz quarta de 81. Então, preciso de um número que elevado a 4 dê 81. Vamos tentar? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Esse pontinho aqui também significa vezes, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então ainda não é. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vamos ver. Eu sei que 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3, 9. Então 9 vezes 9 é 81. Ah, então deu, ó. Então, se eu pego 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso dá 81. Então eu posso dizer que a raiz quarta de 81 é 3, porque 3 elevado a 4 é 81. Vamos para a próxima. Raiz quinta de 32. Então, preciso de um número que é elevado a 5 de 32. Esse número é 2, tá? 2 elevado a 5 dá 32. Depois você pode fazer isso aí. Essa continha é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Ai, desculpa, uma pessoa entrou na sala aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, olha só, então a raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 5 dá 32. Bora para essa aqui. Pessoal, olha só, raiz quadrada de 1/4. Isso aqui é uma fração. Isso aqui é a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó. Raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4, tá? Na divisão eu posso fazer isso. A raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado dá 1. Né? 1 vezes 1 dá 1. E a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, chegamos aqui na solução. Essa aqui, olha só.
Também posso separar raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 a gente já fez aqui, que é 2. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços. Acabando aqui, pessoal, vou fazer aqui mais uns. Raiz cúbica. Posso separar também, olha só. Aqui vai ficar a raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 27 é 3. Porque, olha só, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Então, vamos lá. Cansou? Pausa o vídeo, dá uma descansada. Volta aqui e continua fazendo, assistindo o vídeo, tá? É importante entender tudo isso aqui. Olha só, qual seria a raiz quadrada de 0,04? A raiz quadrada de 4 eu sei que é 2, né? Será que seria 0,02? Será que seria essa a resposta aqui? Vamos ver se é essa a resposta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número decimal e transformar em fração. Você sabe que o número decimal, quando tem duas casas decimais assim, ele é centésimo, né? Vamos supor aqui que eu tenho 13 centésimos. Isso aqui é a mesma coisa que 13 sobre 100. Então, se aqui tem duas casas decimais, então isso é 4 centésimos. Isso aqui, ó. Mas eu já sei a raiz quadrada de 4, que é 2. E eu sei a raiz de 100, que é 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 0,04 é 2 décimos. Como é que a gente transforma isso em número decimal? Ué, se centésimo é duas casas decimais, décimos é só uma casa decimal. Então é 0,2. Então cuidado, tá? Quando você extrai a raiz quadrada de um número desse, ele perde um zero, fica assim. Vamos fazer isso aqui do mesmo jeito. Olha só, raiz quadrada de 0,25. Isso aqui é 25 centésimos. Tá? Transformei decimal para fração. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de 100 é 10, que a gente já fez aqui, ó. 5 décimos. Só que 5 décimos tem uma casa decimal, então fica 0,5. Ó, perdeu uma casa decimal aqui também. E para concluir, será que existe a raiz quadrada, né? Porque o índice aqui é 2, ó, de menos 9? Vamos ver. O que eu tenho que fazer para saber a raiz quadrada de menos 9? Eu tenho que saber um número elevado a 2 que dê menos 9. Mas veja o seguinte, eu sei que 3 vezes 3 dá 9. Então a resposta vai ser menos 3, será? Então vamos fazer menos 3 vezes menos 3. Pela regra de sinal, menos com menos dá mais. E 3 vezes 3 dá 9, então não deu. Ó. Tinha que dar negativo e deu positivo. Então raiz quadrada de número negativo não existe, tá? Ou seja, toda vez que esse índice for par, índice par
Então a raiz não existe nos números reais. Vou colocar só assim por enquanto, depois a gente vai formulando melhor essa noção aqui. Mas agora, se for raiz cúbica existe, vamos ver. Eu preciso de um número que é elevado a 3d menos 8. Eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E se for negativo esses números? Ué, se for negativo, ó, você faz joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então deu menos 8. Então a raiz cúbica de menos 8, ela existe sim. E ela é quanto? Menos 2. Então, se o índice é ímpar, dá para fazer, tá? Veja o vídeo várias vezes, tira dúvida lá no grupo do WhatsApp e vamos para a tarefa.